A palavra equidade aqui, em algumas traduções, vem moderação. A palavra grega aqui, para equidade, moderação, é epietes. A descrição é de restrição de paixões. É isso que equidade significa. Sobriedade. Equidade aqui é uma pessoa equilibrada em tudo. Pode significar também ter boa disposição com as pessoas, ser gentil, tanto que em algumas traduções também vem a palavra amáveis ou amabilidade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula. Esta semana é a lição de número 8, que tem como título Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Vamos fazer aqui hoje um breve comentário sobre essa lição, sobre esse tema, a fim de ajudar você, professor de escola bíblica dominical, a preparar sua aula melhor e a você que não é professor, que é aluno, mas quer entender melhor sobre esse tema. Vamos para mais uma aula e mais uma vez venho lhe pedir que você se inscreva no nosso canal para ajudar a crescer, curta, compartilhe e comente. Vamos para mais uma aula. O texto áureo diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A nossa verdade prática diz: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 7, depois Mateus capítulo 9, versículo 36 e depois João capítulo 11, versículo 35 e 36, que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. João capítulo 11, versículo 35 e 36. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o ama. A introdução da lição diz: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, vontade e livre. Pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nesta lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Pois bem, meus irmãos, estamos diante de mais uma lição de suma importância. Na lição passada, a lição de número 7, nós estudamos sobre a questão do pensamento. Hoje, nós estamos estudando sobre a questão das emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, que também se dá na mente. Então, vejamos que uma lição, ela complementa a outra. Tudo começa no campo do pensamento. O pensamento que acaba regendo as nossas ações,
os nossos sentimentos. Por isso, a importância de guardarmos o nosso pensamento e nos enchermos de Deus. Eu acho interessante, na leitura bíblica em classe que fizemos, em Filipenses 4, no versículo 5, o texto diz: Seja a vossa equidade notória a todos os homens. A palavra equidade aqui, em algumas traduções, vem moderação. A palavra grega aqui, para equidade e moderação, é epieites. A descrição é de restrição de paixões. É isso que equidade significa. Sobriedade, aquilo que é apropriado. Equidade aqui é uma pessoa equilibrada em tudo. Pode significar também ter boa disposição com as pessoas, ser gentil, tanto que em algumas traduções também vem a palavra amáveis ou amabilidade. Algumas traduções vêm a palavra equidade, outras moderação, outras vêm amáveis ou amabilidade. Então, equidade aqui significa isso. É a pessoa ter equilíbrio em tudo, ser moderada, saber tratar as pessoas, ser amável. Então, Paulo está dizendo aqui que essas qualidades precisam ser notórias por todos. É algo que todos precisam perceber. São as qualidades que um homem, que uma mulher de Deus precisa ter. Hospitaleiro, amar as pessoas, ter amor ao próximo, não ser dado às paixões mundanas, ser sóbrio. É isso que a palavra equidade, que Paulo diz aqui para nós, significa. Essa tem que ser a postura de um cristão. E esse texto retrata muito o que a lição quer dizer, o que esse tema quer dizer. Porque através das emoções, pessoas agem. E tudo começa por aqui, ó, pela mente. Então, esse texto aqui que Paulo escreve em Filipenses 4, ele tem tudo a ver com emoções, sentimentos, porque as atitudes de um ser humano têm o seu início aonde? Na mente, no pensamento, que é o que gera emoções. Então, irmãos, esse texto que nós lemos aqui, não só o versículo 5 de Filipenses 4, mas falando do versículo 5 especialmente, né? Ele tem a ver com isso, com emoções, sentimentos, porque as atitudes de um ser humano, ela tem o seu início aqui, ó, na mente, no pensamento. Então é o pensamento que gera emoções, emoções essas que evoluem para sentimentos. Então olha a importância de termos um pensamento correto, um pensamento equilibrado, mente equilibrada, atitudes equilibradas. E eu queria ler aqui com os irmãos o tópico 1, subtópico 2 desta lição, que diz assim: afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Podemos entender melhor assim: emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é
intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando o equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. O comentarista aqui desta lição, ele faz essa distinção de emoções para sentimento, mas repare que ele não separa as duas coisas, mas ele mostra a diferença de intensidade e durabilidade. Enquanto a emoção é mais intensa, ela também é curta, é passageira, é algo rápido. Já o sentimento, ele pode não ser tão intenso, mas ele é mais duradouro. Então repare a importância de sabermos dominar as nossas emoções, porque a emoção, ela faz o ser humano agir de forma impulsiva. Quem nunca viu uma pessoa que age de forma errada, fala alguma coisa sem pensar, ou age sem pensar, e a gente fala, fulano agiu na emoção. Ou até mesmo uma pessoa, quando erra em alguma coisa, ela mesma admite, tomei essa atitude na emoção, me arrependi, não era para eu ter feito isso. Por quê? Porque a emoção é aquilo que faz você sentir algo rápido. Pode ser emoção de coisa boa ou coisa ruim, mas é uma atitude que é gerada por conta de não pensar direito, de não raciocinar como deveria, pesando as consequências, sabendo as possíveis consequências, se serão boas ou serão ruins. Então, quando nós agimos com a emoção, nós acabamos sendo impulsivos e, dependendo da situação, causar problemas complicados de serem revertidos. Já o sentimento, ele é proveniente da emoção, mas quando entra no campo do sentimento, ele tem durabilidade. Tem gente que, como sentimento, tem raiva. Tem gente que, como sentimento, tem amor. Vai depender daquilo que você pensa, daquilo que você permite trazer uma sensação na sua vida, porque aí vira emoção. E uma vez virado emoção, estamos num passo muito curto de se tornar sentimento. Daí a importância de, como cristãos que somos, é estarmos com nossa mente no Senhor e na Sua palavra. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo é quem domina a nossa mente, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Mas para ser cheio do Espírito Santo, é preciso ter uma vida piedosa de oração e de estudo da palavra. Agindo assim, nós vamos estar com a nossa mente e o nosso coração, isto é, com o nosso pensamento, nossas emoções e os nossos sentimentos sendo dominados pelo Espírito Santo. Então, que essa lição venha ser bênção para a sua vida, que esse breve comentário sobre essa lição venha te ajudar no esclarecimento desta lição, para te ajudar a compreender melhor, a preparar a sua aula melhor para você, que é professor da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez venho lhe pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e comente. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.